Merci Saint-Esprit pour ta Obrigada, présence. Espírito Santo, pela tua presença. Glorifie Jésus ce matin Glorifique Jesus nesta manhã et manifeste la puissance de la résurrection e manifeste o poder da ressurreição. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém? Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Será que podemos pegar as nossas Bíblias Il y a dans le Matthieu chapitre 27, e abrir em Mateus 27, ouais, le verset 62. Matthieu chapitre 27, le verset 62. Mateus capítulo 37, 27, Le verset 6 et 2, 62. versículo 62. Matthieu chapitre 27, le verset 62. Et je vais descendre Mateus 27, versículo 62, e nós vamos descendo jusqu'au 66. até o 66. Et là, j'ai lu le lendemain qui était le jour après la préparation. Le principal sacrificateur, le pharisien, allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il le ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-les comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, et après avoir scellé la pierre. Amen. Amém. Nous allons nous asseoir Podemos tomar nossos assentos et nous allons prendre Matthieu chapitre 28. e vamos pegar Mateus 28 também. Donc dans Matthieu chapitre 27, on nous montre que Jésus avait promis qu'il allait ressusciter. Então, em Mateus 27, nós vemos que Jesus prometeu que ele haveria de ressuscitar. Et tout le monde savait cela. E todo mundo estava consciente Ils disso. sont allés, ils ont dit, il ne peut pas sortir de là. E é ali que as pessoas falaram que ele não pode sair dali. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer le sépulcre, on va sceller la pierre. E eles falaram, o que temos que fazer? Vamos fechar o sepulcro, vamos colocar uma pedra em frente. Mais nous allons aussi mettre les soldats devant. Vamos colocar também os soldados em frente. Alors dans Matthieu chapitre 28, donc on nous montre, eux les hommes ont fait quelque chose contre la résurrection de Jésus. E no Mateus 28 você verá que os homens fizeram alguma coisa contra a ressurreição de Et Jesus. dans Matthieu chapitre 28, E mesmo em Mateus 28, on nous montre maintenant ce que Dieu va faire contre ce qu'eux avaient fait. e vai mostrar o que Deus vai fazer contra o que eles já haviam preparado. Matthieu chapitre 28, le verset 1er maintenant, nous descendons. Mateus 28, o primeiro versículo. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie et Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc, c'est ce qu'ils disent. Le premier jour, je pense que pour eux, c'était le dimanche pour nous. Donc, c'est pour nous le dimanche. O que diz que o primeiro dia para eles, para nós, é o domingo. Puisque le 7e jour dans le calendrier juif, c'était le sabbat, le dernier jour Porque o sétimo dia do calendário judéo. judeu era o sábado. Et pour nous, le 7e jour, c'est le dimanche. E para nós, o sétimo dia é o Donc, domingo. lorsqu'ils disent le premier jour, ça veut dire que c'était notre dimanche à nous. Então, quando eles falam primeiro dia, para nós significa o nosso domingo. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le garde trembleur de peur et dévers comme mort. Donc le garde, la sécurité, trembla et tomba. Mesmo os guardas foram tomados com grande pavor e medo. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. E o anjo dirigiu-se às mulheres e anunciou, não temais, sei que vós procurais Jesus, que já foi crucificado. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Mas ele já não está aqui, ele está ressuscitado como ele falou. Donc, voyez le lieu où il est couché.
Então veja o lugar onde ele foi colocado. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. E vão e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. Et il est allé devant vous à Galilée, c'est là que vous allez les rencontrer. E está seguindo diante de vós rumo a Galileia, lá o vereis. Il y a une photo là que j'ai donnée à Hugo, c'est sur le sépulcre de Jésus où le tombeau est vide. Je ne sais pas si tu trouveras la photo. Tem On nous uma montre- foto que foi dada ao irmão Hugo sobre o sepulcro vazio, Ouais, on nous montre un tombeau qui est vide. onde nos mostra sepulcro que está vazio. Donc Jésus était mis dans le tombeau Jesus foi colocado lá dentro do sepulcro. et il ressuscite, c'était la Pâque. C'est là qu'il ressuscite. E quando ele ressuscitou, era na Páscoa. Et vous remarquez ici, l'ange est en train de lier la résurrection avec la crucifixion de Jésus. Então você vai ver aqui que o anjo está tentando ligar a ressurreição e a crucificação de Jesus. Donc il n'y a pas moyen de séparer entre la résurrection et la crucifixion de Então nós Jésus. vemos que não tem como nós separarmos a ressurreição e a crucificação de La Jesus. crucifixion de Jésus, c'est tout simplement, oui, c'est ça. Donc il y a la croix de l'autre côté. Então você vê que tem a cruz do outro lado. Et de l'autre côté, il y a le tombeau qui est vide. E aqui mais para frente tem sepulcro que está vazio. Donc, dans le Nouveau Testament, pour le chrétien, la Pâque est associée à ceci. No Novo Testamento, para os cristãos, a Páscoa está associada a essa Puisque imagem. vous comprendrez qu'il y a la Pâque qui est observée dans le contexte juif. Então você vai ver que tem a Páscoa que se compreende no contexto judeu. C'est quoi la Pâque dans le contexte juif? O que é a Páscoa no contexto judeu? Jésus n'a pas célébré la Pâque comme nous les chrétiens, nous la célébrons. Jesus não celebrou a Páscoa como nós cristãos celebramos. Puisque nous les chrétiens, maintenant, nous célébrons la Pâque puisqu'elle tombe le jour où Jésus ressuscite. Nós cristãos celebramos a Páscoa por causa do sepulcro que ele está vazio. Donc, la Pâque montre que Jésus ressuscite ce jour-là. A Páscoa nos mostra que Jesus ressuscitou neste dia. Donc pour les chrétiens, lorsqu'on parle Pâques, c'est en relation avec la résurrection. Para os cristãos, quando nós falamos da Páscoa, está em relação com aquilo que é a Et ressurreição. cette résurrection est attachée à la mort de Jésus. E essa ressurreição está pegada à morte de Jesus. Regarde-moi, je répète encore. Pour le chrétien dans le Nouveau Testament, Olhe para mim, eu vou repetir. Para os cristãos no Novo Testamento, Pâques est en relation avec la résurrection. Páscoa está em relação com a ressurreição. Il y a le vendredi saint où Jésus est arrêté et maltraité, il meurt. Tem a Sexta-feira Santa, onde Jesus foi maltratado. Donc c'était déjà là dans le contexte juif où il célébrait la Pâque. Então é neste contexto judeu onde eles já celebravam a Mais Páscoa. pendant cette célébration, il y a le premier jour de la semaine ou le jour du sabbat qui vient. Durante toda essa celebração tem o primeiro dia da semana. Et c'est dans ce jour-là que Jésus ressuscite. E é neste dia onde Jesus ressuscitou. Puisque vous vous souvenez que lorsque Jésus était à la croix, ils ont dit que comme c'était le début de la Pâque, ils n'ont pas voulu garder son corps à la croix. Vocês lembram que quando Jesus é crucificado, como era no tempo da Páscoa, eles não queriam guardar o corpo de Jesus na cruz. Então vão precipitar para enterrar Jesus. Alors ils se sont précipités pour Donc ils se sont précipités pour enterrer Jésus. Oui. se precipitaram para enterrar Jesus. Alors c'est alors que Jésus ressuscite et là maintenant nous avons ce que nous appelons le Pâque, la Pâque des chrétiens. Então quando Jesus ressuscita, é ali que nós chamamos aquilo que é a Páscoa cristã. Donc la Pâque des chrétiens parle tout simplement de la mort et surtout de la résurrection de Jésus. A Páscoa cristã, ela fala simplesmente da morte, mas acima de tudo a ressurreição de Jesus. Mais ce n'est pas ce qui est la Pâque dans l'Ancien Testament. Mas não é igual à Páscoa do Antigo Testamento. La Pâque dans l'Ancien Testament, nous sommes dans Exode chapitre 12, le verset 23. A Páscoa do Antigo Testamento você vai encontrar no Êxodo 12, versículo 23. Dieu dit quoi? Que je passerai au-dessus. Deus falou que eu vou passar por cima. Exode chapitre 12, est-ce qu'on peut mettre le verset 23? Êxodo 12, versículo 23. Ouais, vous remarquez maintenant, on dit que le Seigneur passera pour frapper les Égyptes. Você vai ver que o Senhor passará para matar os Et egípcios. quand il verra le sang, les linteaux et sur les deux poteaux, Quando, porém, enxergar o sangue na vida superior, na vida il superior da passera porta, au-dessus la porte. e ambas as ombreiras, ele passará em cima da porta. Ok, qu'est-ce que ça veut dire Pâques? O que quer dizer Páscoa? Si vous prenez la version anglaise, passer au-dessus.
Você pegar a versão inglesa, passar em cima, C'est ça qu'on dit Passover, Passover, Passover. é o que fala, é o que diz Passover. Passover, c'est ce que les Anglais disent Pâques. É o que os ingleses dizem Páscoa. Pâques dans l'Ancien Testament veut dire quoi? Passer au-dessus. Páscoa no Antigo Testamento quer dizer o quê? Passar por cima. Ah, donc c'est ça la Pâque. Ça veut dire passer au-dessus, c'est ça. La Então Pâque, a c'est ça. Páscoa significa passar por cima. Donc c'est ça la Pâque. Passer au-dessus. Passar por cima. Donc Dieu entre en Égypte, il veut tuer tout le monde. Quando Deus entra no Egito, ele queria matar todo mundo. Mais lorsqu'il regarde le sang de l'agneau, Mas quando olha o sangue do cordeiro, il dit, bon, je ne vais pas vous tuer, je passe au-dessus. ele diz: eu não vou mais vos matar, eu vou passar em cima. C'est là qu'il y a maintenant l'expression Pâques. E é ali que entra a expressão Páscoa. C'est comme l'expression maná. É como a expressão maná. Maná, si vous regardez dans le Nouveau Testament, on appelle cela le pain. Maná, se você olhar, perdão, no Novo Testamento, nós chamamos isso pão. Mais dans la version anglaise, ce n'est pas le pain. Mas na versão inglesa não é o pão. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ceci? Quer dizer o que é isso. Donc maná veut dire, c'est quoi ça? Maná quer dizer o que é isso. Donc c'est une expression hébraïque qui admire, qui s'étonne. É uma expressão hebreia que se admira. C'est quoi ça? O que é isso? Et nous, dans notre français, est sorti le terme maná. E nós, no nosso francês, saiu o termo maná. C'est comme Pâques. É como Páscoa. Pâques, dans notre expression, nous avons Pâques. Páscoa, na nossa expressão, nós temos Páscoa. Mais dans l'originalité, c'est passer au-dessus. Mas na originalidade do termo significa passar por cima. Donc les Hébreux se souviennent qu'un jour, Dieu allait tuer tout le monde. Então os hebreus se lembram que um dia Deus queria matar todo mundo. Mais à cause du sang, il passe au-dessus. Mas por causa do sangue ele passa por Il cima. va tuer les Égyptiens Ele vai matar os et il egípcios va délivrer le peuple e d'Israël. vai libertar o povo de Est-ce Israel. que tu peux lever la main et tu dis, Seigneur, passe Você au-dessus. pode levantar as mãos e dizer: Senhor, passa por Seigneur, cima. passe Diga: au-dessus. Senhor, passa por cima. Que la condamnation ne me touche Que a pas. condenação não me toque. Que la malédiction ne me touche pas. Que a maldição não me Que la toque. mort ne me touche Que a pas. morte não me Mais toque. que cela touche mes Mas que ennemis. isso toque os meus Que cela inimigos. touche mes Que ennemis. isso toque os meus inimigos. Il y a une photo sur l'agneau de Dieu. Tem uma foto sobre o Cordeiro de Deus. Puisque nous avons Dieu qui parle du sang qui devait être sur le linteau. Porque nós falamos de um Deus que vem falar do sangue que deveria estar na parte superior da porta. Donc le sang qui devait être mis sur la porte. O sangue que deveria ser colocado sobre os batidores das Donc l'agneau portas. devait mourir. O cordeiro deveria ser morto. Et on prend maintenant le sang de l'agneau. E nós pegamos o sangue do cordeiro On met sur les portes. e vamos colocar sobre os batidores das Et portas. l'ange de la mort qui passait O anjo da morte, quando passar, va regarder ce sang-là. vai olhar este sangue Il ne va pas te toucher. e ele não vai tocar. Donc l'idée qu'on donne de la Pâque dans l'Ancien Testament, c'est la protection. A ideia que é dada Ouais. no Antigo Testamento sobre a Páscoa é a proteção. Donc il y a la personne qui célèbre la Pâque, Então você vê a pessoa que celebra a c'est Páscoa l'intérieur. é o interior. Mais l'extérieur, il y a un signe. Mas no exterior tem um Puisqu'il y a sinal. la mort qui va arriver. Porque tem a morte que vai chegar. Et comme la mort va arriver, il doit mettre le sang Como a morte vai chegar, ele tem que colocar o sangue de l'agneau qui a été immolé. do cordeiro que foi Alors, matado. lorsque le jugement vient dehors, Quando o julgamento vem de fora, cela ne le touche pas. isso não vai lhes tocar. Alors, comment est-ce que ce matin, j'aimerais associer la Pâque de l'Ancien Testament Como é que eu gostaria de associar a Páscoa do Antigo Testamento avec la Pâque qui est célébrée par le chrétien? com a Páscoa que é celebrada pelos cristãos? N'oublie pas, Não esqueça. l'Ancien Testament, la Pâque est une fête des Juifs. No Antigo Testamento, a Páscoa era uma festa dos judeus. Ça montre comment Dieu a frappé les Égyptiens Isso mostra como Deus matou os egípcios, à cause du sang de l'agneau mas por causa do sangue Il do passe cordeiro, au-dessus ele passa por cima et délivre le peuple juif. e libertou o povo de Israel. Mais dans le Nouveau Testament, Mas no Novo Testamento, la Pâque tombe le jour où Jésus était dans le tombeau et il ressuscite. a Páscoa veio calhar verdadeiramente no dia que Jesus tem de ser crucificado. Alors perdão. dans l'histoire de l'Église, ils vont prendre la décision. Na
história da igreja, eles vão pegar a decisão pour dire que la Pâque, pour nous les chrétiens, célèbre la résurrection de Jésus. para dizer que a Páscoa para nós cristãos celebra-se a ressurreição Et de si on Jesus. parle de la résurrection, on doit se connecter à sa mort. Se nós falarmos da ressurreição, temos que falar primeiramente da morte. Puisqu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Porque não há ressurreição sem morte. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, je comprends? Alguém pode dizer, pastor, eu Pasteur, je entendo. comprends. Pastor, eu estou a entender. Ah, donc tu comprends maintenant comment la Pâque signifie, n'est-ce pas? Agora você entende como é que a Páscoa ele tem um significado. Ok, alors il y a les effets prophétiques de cette Pâque ici Mas os efeitos proféticos dessa Páscoa qui vont aussi se marier avec la réalité prophétique de la Pâque de chrétiens. que vão se casar na realidade profética da Páscoa cristã. La Pâque des Juifs célèbre la sortie d'Égypte à partir du sang et la mort du premier-né des A Égyptiens. Páscoa no Egito está a celebrar quando o espírito da morte entra, mas Deus libertou os israelitas. Ok. Alors que la Pâque dans le Nouveau Testament pour les chrétiens parle maintenant comment est-ce que Jésus va sortir. Enquanto a Páscoa no Novo Testamento para os cristãos, ele está a falar como Jesus vai sair. La résurrection veut dire sortir A ressurreição quer dizer sair de la tombe. do túmulo. Et la Pâque aussi dans l'Ancien Testament veut dire la liberté pour sortir. A Páscoa do Antigo Testamento também está a dizer a liberdade para sair. Donc que ce soit dans l'Ancien Testament, Então quer dizer que seja no que Antigo ce soit dans le Nouveau Testamento, Testament, como no Novo il y a Testamento, des éléments qui coïncident. tem elementos que são idênticos. Ils doivent sortir. Eles têm que sair. Dans l'Ancien Testament, No Antigo on Testamento, prend un agneau qui est animal. pegamos cordeiro animal. Et on doit l'observer pendant 4 jours. Temos que olhar ele durante 4 dias. Il n'a pas de faute, Não tem que ter il n'a pas de pecado, péché, não tem que ter et doenças, on va le sacrifier. e nós vamos sacrificá-lo. Et son sang maintenant est appliqué là sur les E o portes. seu sangue é colocado sobre os batidores Dans das le Nouveau portas. Testament, E no Novo Testamento, Jésus maintenant se présente comme l'agneau. Jesus também se apresentou como cordeiro. Et lorsqu'on analyse la vie de Jésus, Quando nós analisamos a vida de on Jesus, voit qu'il représente tout ce que l'agneau de l'Ancien Testament était. você vai ver que ele representa tudo que o cordeiro do Antigo Testamento fez. L'agneau de l'Ancien Testament, on avait dit que le jour où on va le tuer, on ne doit pas briser ses os. O cordeiro do Antigo Testamento falaram que quando vamos le matar, não podemos quebrar os seus ossos. Et quand Jésus aussi, le vrai agneau, vient, Quando Jesus também chega, on ne peut pas aussi briser ses os. também não podemos quebrar os seus ossos. Le sang de l'agneau était mis à la porte. O sangue do cordeiro no Antigo Testamento foi colocado nas portas. Dans la maison, et là, c'est la porte là où on met le sang. Então a casa e a porta é aonde nós colocamos o Nous sangue. sommes la maison du Seigneur. Hoje nós somos a casa do Et la Senhor. porte pour entrer dans cette maison, c'est notre bouche. E a porta para entrar nesta casa aqui é a nossa boca. Avant que Jésus meure, il prend la coupe du sang. Il dit, prenez mon sang. Quando Jesus morre, ele pegou copo de sangue. Ele falou, pegam este sangue. Il dit, buvez puisque c'est le sang de la nouvelle Ele alliance. falou, bebam, pois é o sangue da nova aliança. Aujourd'hui, nous ne mettons plus le sang là-bas, nous. E hoje nós já não colocamos o sangue nas Mais portas par nos físicas. bouches, nous confessons qui est Jésus. Mas pela nossa boca nós confessamos quem é Jesus. Puisque nous sommes sauvés lorsque nous confessons qu'il est Seigneur et Pois Sauveur. nós somos salvos quando nós confessamos que Ele é o Senhor e o Salvador. Jésus est l'agneau de Dieu. Jesus é o Cordeiro de Deus. L'agneau a été observé durant 4 jours sans O défaut. Cordeiro foi observado durante 4 dias. Não pode ter pecado. Et Jésus passera aussi devant 4 personnes. Jesus também foi interrogado diante de 4 pessoas. Il y a Hérode, Teve il Herodes, y a Caïphe, teve il Caís, y a Anne teve et Anne, il y a Pilato. tem Pilatos. Et les 4 vont tous dire qu'il n'y a aucun péché en E lui. os 4 conseguiram reconhecer que não tem pecado nele. Donc Jésus est le véritable agneau Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tout le monde avec les 4 points peut regarder dans le monde que entier todo mundo nos 4 pontos pode olhar durante et o mundo dire inteiro qu'il n'a pas de e péché. dizer que ele não tem pecado. C'est ton Seigneur, É o teu Senhor, c'est ton é Sauveur. o teu Salvador. Il a vécu sans Ele péché. venceu sem pecado. Il n'a pas commis de péché.
péché. Ele não cometeu o Il est pecado. né dans la pureté. Ele foi colocado Il na a grandi dans la pureza. pureté. Cresceu na Il pureza. n'est pas comme les autres chefs Ele spirituels. não é como os outros espirituais lá. Puisque les chefs spirituels, les gourous des autres religions, Porque os chefes espirituais de outras religiões naissent dans le péché. nasceram no pecado. Mais Jésus a été observé, il a dit, qui de vous me convaincra des péchés? Jesus, ele foi observado e falou: quem vai me convencer do pecado? Maintenant, la mort de Jésus, Então a morte de c'est Jesus la mort de l'agneau dans l'Ancien Testament. é a morte do Cordeiro no Antigo Pour Testamento. dire quoi? Para dizer o quê? Regarde-moi, j'explique quelque chose. Olha para mim, eu vou explicar alguma coisa. Est-ce que tu sais, tu dis pas ça, je te suis, je Você comprends está a maintenant. seguir, Je diga, comprends. pastor, eu estou a seguir, Alors eu nous estou a sommes dans entender. la Pâque de l'Ancien Testament Nós estamos na Páscoa do Antigo pour montrer Testamento comment ça réalise dans le Nouveau Testament. para mostrar como isso se explica no Novo Testamento. Jésus, Jesus c'est l'agneau. é o Cordeiro. C'est lui qui a versé son sang. Foi ele que derramou o seu sangue. Il y avait une promesse qui disait qu'Israël sera en Égypte pendant 400 ans. Teve uma promessa que falaram que Israel vai estar no Egito durante 400 anos. Ils sont entrés en Égypte pendant 400 ans, il n'y avait pas de libération. E eles entraram no Egito durante 400 anos e não teve libertação. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont commencés à prolonger pour 430 ans. E o que estava acontecendo? Eles estavam a prolongar esse tempo para 430 anos. Donc pas de libération. Sem Mais libertação. pendant les 430 ans, ils ont essayé de sortir. Durante esse todo o tempo, eles tentaram sair. Ils ont commencé avec ce que nous appelons les pragas, les plaies, les 10 plaies. Les plaies, les 10 plaies, les pragas. Les 10 plaies. Junior, pode ajudar? Tá bom? Est-ce que tu peux lever le main? Será que pode levantar Tu as dis suas merci mãos? Jésus, merci Diga Jésus. obrigada, Jesus. Merci Jésus, merci Jésus. Alors regarde maintenant, on comprend ici la signification bien de la Pâque. Agora você vai entender o significado da Páscoa. Donc pendant 430 ans, il n'y a pas eu de liberté. Durante 430 anos não teve libertação. Il y a maintenant ce qu'on appelle les 10 plaies. E apareceram as 10 pragas. Mais regarde, les 10 plaies peuvent être catégorifiées ou classées dans un groupe de 3, après une plaie à côté. E essas pragas podem ser subdivididas em 3 e depois uma única praga. Donc nous avons 9 plaies qui sont ici. Tínhamos 9 pragas que Et estavam nous aí. avons une dernière plaie qui est ici. E tinha uma última praga que estava sozinha. La dernière plaie, c'est la plaie où l'agneau va mourir. A última praga foi a praga onde o cordeiro morre. Et lorsqu'il meurt, Dieu dit, je vais tuer tout le premier-né. E quando ele morre, ele fala que eu vou matar todos os primeiros. Ah, os primogênitos, Os le premier-né. primogênitos, os primeiros Donc, filhos. à la 10e plaie, Dieu disait de tuer tout le premier-né. Então, na última praga, Deus está falando de matar os Mais primogênitos. pour préserver le premier-né d'Égypte, Mas para preservar Le primeiro-né de Israel. os primogênitos de pour Israel, préserver le premier-né d'Israël, para preservar ou le premier-né génitaux d'Israël, il fait quoi? o que ele Il fez? dit, vous prendrez le sang, vous mettrez là-bas. Ele falou, pega o sangue. Alors, colocam qu'est-ce qu'on lá. comprend? Il y a deux grandes leçons. E nós vemos duas grandes lições. Accompagne ici. La première leçon, c'est que la Pâque révèle la puissance de Dieu ultime A primeira lição é que a Páscoa revela o poder de sobre Deus l'efficacité de la puissance des ténèbres. sobre toda a eficácia no poder das trevas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ici, s'il vous plaît. Suivez. Regardez. Vous remarquez que pendant les 400 ans, Você vai notar que durante os 430 et anos pendant les 9 plaies, e durante as 9 pragas, Pharaon n'a pas bougé. Faraó não mexeu. Mais lorsque maintenant la plaie de l'agneau arrive, Mas quando a última praga, que é a praga do cordeiro, les chega, premiers-nés sont morts. os primogênitos são mortos. Pharaon dit maintenant, vous devez sortir. Faraó levanta-se e diz, vocês têm que sair. Donc on comprend que la Pâque maintenant c'est la dernière clé de Dieu Então você entende que a Páscoa é a última praga de pour Deus détruire les œuvres du para diable. destruir as obras do diabo. Peu importe combien d'années cela a fait, Não importa quantos anos isso até fez. mais lorsque l'agneau maintenant est crucifié Mas quando o cordeiro é et le crucificado sang est versé, e o sangue on sait que derramado, le diable, le pharaon n'arrivera plus. nós sabemos que o diabo e os faraós J'aimerais não vão quelqu'un conseguir élève mais. le main, élève le Eu quero main. que você levante a Élève sua le mão. main, tu dis, Levante je a sais sua mão. maintenant. Diga, eu sei À agora. cause du véritable Por agneau, causa do à sangue.
cause du sang de Por Jésus, causa do sangue tout de ce que Jesus, l'ennemi avait fait, tudo que o inimigo il fez va vai échouer. fracassar. Ah, je n'ai pas entendu, j'ai dit, Eu il não va ouvi a tua voz, échouer. ele vai fracassar. Il va échouer. Ele vai fracassar. Il va Ele vai échouer. fracassar. Pharaon peut être fort pendant 430 ans. Faraó até pode ser forte durante 430 anos. Pharaon peut être fort pour 9 plaies. Faraó até pode ser forte durante 9 pragas. Mais le 10e plaie, Mas na il última praga, n'arrivera jamais puisqu'il y a un agneau innocent qui ele não meurt. vai conseguir porque tem cordeiro inocente que morre. C'est ce que Jésus fera à la croix. É o que Jesus fez na cruz. Il a chassé les démons, Expulsou o demônio, il a guéri le malade, curou os mais doentes. Pharaon était toujours là. Faraó ainda estava Mais presente. lorsqu'il va maintenant à la croix, Mas quando ele sobe naquela la cruz, Bible nous parle des premiers-nés de l'enfer. a Bíblia nos fala dos primogênitos De l'enfer. do inferno. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. A Bíblia diz que ele deu o Il a domínio, dépouillé Dispocho. Il a Ele dépouillé. Il a desfez, détruit. destruiu. Il a renversé Ele mudou les dominations, as dominações, les principautés, os principados, les puissances des ténèbres. os poderes Donc ou la das croix trevas. veut dire tout simplement, Tudo isso para dizer o quê? la croix ou la Pâque veut dire tout simplement, A cruz ou a Páscoa quer dizer tout simplesmente ce qui a dominé pour toi, tudo que já dominou em você, tout ce qui a dominé sur ta vie, tudo que dominou sobre a tua c'était vida, avant la venue du sang de Jésus. era antes da vinda do sangue de Donc il Jesus. y a les avant la croix et après la croix. Então existe o antes e o depois da cruz. Il y a avant la mort de l'agneau et après la mort de Então l'agneau. existe antes e o depois da morte. Voilà pourquoi la 10e plaie, la mort de Jésus, est au centre de notre vie chrétienne. Por isso é que a última praga, aonde o sangue de Jesus é derramado, está no centro da nossa vida cristã. Avant la croix, la maladie peut te dominer. Antes da cruz, a doença até pode te dominar. Les péchés peuvent te dominer. O pecado pode te Avant dominar. le sang de Jésus, la malédiction de la famille peut te dominer. Antes do sangue de Jesus, a maldição da família ainda pode te dominar. Avant la croix de Jésus, tu peux être le dernier, la queue. Antes do sangue da cruz de Jesus, você ainda pode ser a cauda, o Mais último. lorsque le sang est versé, Mas quando o sangue é derramado, Pharaon ne peut plus te retenir. Faraó já não pode te parar. J'ai dit, tu dois sortir. A sua dizer, você tem que J'ai sair. dit, tu dois A sortir. sua dizer, você tem que sair. J'ai dit à quelqu'un, tu dois A sortir. sua dizer para alguém, você Est-ce tem que que quelqu'un sair. peut lever la main et Alguém dire, je vais pode sortir. levantar as mãos e dizer, eu vou Je sair. vais sortir. Eu vou sair. Je vais Eu vou sortir. sair. J'aimerais expliquer quelque chose. Eu gostaria de explicar alguma coisa. Est-ce que vous avez remarqué combien de temps cela a pris pour que le sang détruise la malédiction de l'esclavagisme en Vocês já Égypte? conseguiram entender quanto tempo isso tomou para que o sangue pudesse destruir toda a escravidão do Donc, Egito? il y a un principe ici. Tem princípio aqui. Le délai que la situation peut prendre O tempo que a situação pode pegar n'a rien à comparer avec la puissance qui est dans le sang. não tem nada a comparar com o poder que está no sangue. Qu'est-ce que je veux dire? O que é que eu quero dizer? Si Moïse avait découvert les secrets de la mort de l'agneau, déjà la première plaie, Se Moisés descobriu o poder da morte do cordeiro desde a primeira praga, ils allaient déjà sortir. eles já saíam. Donc si tu découvres déjà la puissance du sang de Jésus, Se você descobrir agora o poder la do sangue de malédiction de Jesus, ta famille ne régnera a pas. maldição da tua família já não vai reinar. Mesdames et messieurs, Oh, senhoras e je senhores, suis ici pour dire à une eu personne, estou aqui para dizer a alguém, tu réussiras dans tout ce que tu você feras, vai conseguir, vai ter sucesso em puisque tudo tu que as você découvert fazer. les secrets de la Pâque, Porque você descobriu o segredo da puisque tu Páscoa. as découvert les secrets de le sang de Você Jésus. descobriu o segredo do sangue de Les Jesus. 9 plaies étaient puissantes, mais ils n'avaient pas le sang. As 9 pragas era poderosa, mas não tinha o quê? O sangue. Le sang d'un innocent sacrifié. O sangue de inocente Mais la 10e sacrificado. plaie maintenant vient avec le sang du victime innocente. Mas a última praga está a vir com uma coisa poderosa, está a vir com o sangue do Rien ne peut inocente. te retenir Nada maintenant. pode te parar agora. Après 400 ans, Depois de tu 430 vas anos, sortir. você vai ter que La sair. Pâque, c'est le signal de Dieu disant que tu vas sortir. A Páscoa é o sinal de Deus para te dizer que tem que sair. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis, Eu não sei, e nem Je quero ne sais pas saber où onde est-ce é que qu'on te t'a colocaram. enterré, Onde te mais enterraram. lorsque tu découvres la technologie du sang, Mas quando você entende a tecnologia
simbologia do sangue. J'ai dit tu vas sortir. Eu estou a dizer, você vai ter que sair. J'aimerais prophétiser pour une Eu personne. gostaria de profetizar por Ta alguém. famille va sortir. A tua família vai sair. Je prophétise sur toi. Eu profetizo sobre Tes a tua enfants vont vida. sortir. Os teus filhos vão Je prophétise sair. sur toi. Eu profetizo Ta sobre a tua résidence vida. va sortir. A tua residência Je prophétise sur vai toi. sair. Eu profetizo Ton sobre a mari tua va vida. sortir. O teu marido, a tua Tu ne esposa seras plus vai le sair. même Já não serás o mesmo. lorsque le sang est là. Porque o sangue está Commence à ali. confesser le sang. Começa a confessar o sangue Commence à na tua adorer vida. le sang. Começa a adorar Commence mesmo à o sangue. célébrer le sang. Começa a celebrar o Devant sangue. ton dossier, dis à cause du sang de Jésus. Diante do teu documento declare, por causa do sangue Je de vais Jesus, sortir. eu vou sair. Ma résidence va A sortir. minha residência vai Mon mariage sair. va O sortir. casamento vai Je ne sair. sais pas là où on t'avait enterré. Eu não sei onde te Mais je te dis enterraram. 400 ans, ils sont sortis. Mas eu te digo, 430 anos, eles saíram. Bon, si tu vas sortir, Você também vai ter que élève les sair. mains, dis je vais Levanta sortir. a sua mão e diz, eu Est-ce vou que quelqu'un peut sair. se mettre debout et dire je sors? Alguém pode se colocar em pé e Je dizer, sors. eu Je saio. sors Eu saio. dans ma santé, Na minha dans ma saúde, famille. na minha La família. croix de A Jésus, cruz de Jesus. le sang de O Jésus. sangue de Jesus. Que Dieu te Que bénisse. Deus te Je abençoe. dis que Dieu te Eu bénisse. estou a dizer que Deus Je te dis que abençoe. Dieu te Eu bénisse. estou a dizer que Deus Tu te ne mourras abençoe. pas en Égypte. Você não vai morrer no La Egito. situation ne continuera pas. A situação não Dieu vai a continuar. une clé qu'il a Deus tem réservée. uma chave reservada. Est-ce que tu peux t'asseoir? Você pode tomar os teus assentos. Tu lèves tes mains calmement Levanta a sua mão et tu dis assim. Seigneur, je crois. Diga, Senhor, eu creio. Même si cela a pris du temps, Mesmo se isso pegar muito je tempo, sais qu'il y a le sang eu sei que tem o et sangue. je sortirai. E eu sairei. Je sortirai. Eu sairei. Ouais, tu sortiras. Você vai sair. Tu es dans les groupes de ceux qui n'ont pas d'enfants, Você está no grupo daqueles que não concebem, de ceux qui pleurent toujours. daqueles que choram sempre. Alors, pasteur, comment est-ce que tu peux conclure ta petite prédication ce matin? Pastor, como é que o Senhor pode concluir a pregação nesta manhã? Donc, on a montré tout simplement que dans la Pâque de l'Ancien Testament, Nós mostramos que na Páscoa do Antigo le Testamento, combat c'était que le diable retenait les gens, il ne voulait pas qu'ils sortent. o combate era que o diabo ele já pegou, ele já não queria largar mais. Les gens ne sortaient pas. E as pessoas não saíam. Mais le sang est venu briser cela. Mas o sangue veio quebrar isso. La parole sortir A palavra sair est si important. é muito importante. Lorsque Jésus meurt maintenant, Quando Jesus morre, le diable savait déjà qu'il est entré dans mon Égypte, je vais les retenir. o diabo sabia que ele entrou no meu Egito, agora eu vou lhe pegar. Alors, ils vont maintenant jouer toujours avec le terme de l'Ancien Testament de ne pas sortir. Eles vão jogar com o termo do Antigo Testamento de não sair. Puisque la Pâque vient pour troubler la technologie du diable de ne pas sortir, mais Dieu te fait sortir. Por isso é que a Páscoa veio para mudar a tecnologia do diabo. Onde ele falou que não vai sair, Deus vai te fazer Ils sair. viennent et disent qu'il disait qu'il va sortir. Ele vem e ele fala que eles falaram que ele não vai sair. Non, Jésus disait qu'il va sortir. Jesus falou que ele vai sair. Donc si on l'enterre, il a dit que 3 jours, il va sortir. Então, antes mesmo até dele enterrar, ele falou: vocês se me enterrar em 3 dias e depois eu vou sair. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Então, o que, é que Comme nós vamos pendant fazer? la Pâque, on lutte pour que les gens ne sortent pas, Como durante a Páscoa, a luta é que para as pessoas não podem sair. nous allons fermer la pierre. Nós vamos fechar o Nous allons sepulcro. empêcher qu'ils sortent. Vamos impedir que eles saiam. Les combats de ta vie, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu O sors. combate da tua vida é que existem pessoas que não querem que você saia. Mais je suis venu t'annoncer que tu vas sortir. Mas Jesus está te anunciar neste momento J'annonce à que tu une vai personne, sair. 2025 ne terminera pas, tu sortiras. 2025 não vai terminar, você vai sair. Mesdames et messieurs, Senhoras e je te vois en senhores, train de eu te monter. vejo a Je te subir. vois en train de sortir. Eu te vejo a Je te sair. vois en train Eu te d'arriver. vejo a Personne ne chegar. peut t'arrêter. Ninguém vai te Personne ne parar. peut t'empêcher. Ninguém vai te Ce n'est ni impedir. par la puissance, É pelo ce n'est poder. ni par la force, Nem também será pela mais c'est força. par le sang. Mas vai ser C'est pelo par le sang. sangue. Vai ser C'est pelo par la mort sangue. de Pela Jésus. morte de On Jesus. l'a empêché de sortir. Impediram de sair. Ils ont mis tout ce qu'ils voulaient mettre. Meteram até pedras Mais em le frente. 3e jour, Mas no terceiro comme il est dia, le véritable Pâques, como é o verdadeiro Jésus est sorti. Jesus saiu. Quelque chose n'est pas venu d'en bas, Nenhuma coisa conseguiu mais fechar. quelque chose n'est pas venu d'en bas. Rien n'est venu d'en bas. Nada veio de baixo. Mais on nous dit que quelque chose est venu d'en haut. Mas falaram que alguma coisa veio de J'aimerais cima. dire à une personne, Eu gostaria de dizer para alguém lorsque aqui. toutes les portes se fermeront ici en Quando bas, as portas se fecharem il y a une embaixo, porte qui s'ouvrira au tem uma ciel. porta que vai se abrir os céus. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalipse 3. Jésus, le propriétaire de l'église, est dehors. Jesus, o proprietário
barulho de l'église est dehors. da igreja está fora. Il frappe la porte. Ele fecha a porta. Il frappe. Ele bate. Mais dans Apocalypse chapitre 4, Mas no Apocalipse 4, une porte s'ouvre au ciel. uma porta se abriu nos Quand céus. une porte se ferme ici sur la terre, Quando uma porta se fecha aqui Dieu na va ouvrir terra, la porte au Ele ciel. vai abrir uma outra nos Mesdames céus. et messieurs, Senhoras e nous senhores, servons un Dieu aux multiples nós possibilités. servimos Deus que tem múltiplas Ils ont possibilidades. fermé sur la terre, Fecharam na mais terra, l'ange est venu du ciel. mas o anjo veio aonde dos céus. L'ange est passé O au-dessus. anjo passou em Il cima. est passé au-dessus de leurs problèmes, Passou em cima dos de la problemas, malédiction, da maldição, des blocages. dos bloqueios. J'ai prophétisé sur toi Eu profetizo sobre que a ce tua vida. matin, Nesta manhã, l'ange du Seigneur o anjo do passe Senhor au-dessus de leurs passa em courriers cima dos documentos pour qu'il te touche. para que ele te Que toque l'ange du Seigneur Que o anjo do passe Senhor au-dessus passe em et cima qu'il te tire de là. e que ele te tire Est-ce dali. que tu peux mettre la photo du tombeau vide? Coloque a foto da sepultura. por Donc on favor. l'a mis dans le tombeau, on a fermé, Me colocaram lá no túmulo e fecharam. on a tout fermé, Tudo foi fechado. mais ils n'ont pas compris Mas eles não comment est-ce entenderam qu'il est sorti. como é que ele Ils saiu. n'ont pas compris Eles não comment est-ce que entenderam le tombeau est resté vide. como é que o túmulo está Ils vazio. n'ont pas compris. Ah, voilà, il sort. Tu peux mettre la photo là, comment il sort. Ouais, il sort. Lá ele está saindo. Ça, c'est le jour de Pâques. Esse é o dia da Vous paz. pouvez m'enfermer comme vous voulez, Podem me fechar mais à como cause du quiser. sang de Jésus, je vais Mas sortir. por causa dele eu vou Ah, sair. j'étais une personne, tu vas sortir. Eu estou a dizer para alguém, você Est-ce vai que tu peux sair. te mettre debout? Coloca-se em pé. Et tu leur donnes le dos. Começa a lhes dar as Et coisas. tu dis, moi, je vais sortir. Diga, eu vou sair. Dans ce pays, je vais Nesse país, sortir. eu vou sair. Dans ma famille, je vais Na sortir. minha família, eu vou Dans sair.